hoje? Glória a Deus. Esse culto abençoado, eu já tenho ouvido a voz de Deus. Aqui é apenas o complemento, né? Palavra de Deus. Queridos, sem mais delongas, abram por gentileza suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Amém? Glória a Deus, aleluia. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Eu quero falar sobre a importância da união dos irmãos, a importância dos irmãos, a união dos cristãos na igreja. Eu quero falar o que foi que a igreja, como a igreja abalou o mundo. Assim diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvado. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus santo e justo, Pai, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de poder te adorar, meu Deus, por essa oportunidade de poder glorificar o teu nome, meu Deus, por essa oportunidade de nós podermos orar, meu Pai, por termos essa liberdade, meu Deus, de te adorar e de te glorificar, meu Deus. Muitos queriam estar aqui, meu Deus, muitos queriam poder estar dobrando seu joelho aqui agora, meu Pai, e orar, meu Pai. Mas eu agradeço, Pai, pela tua rica misericórdia, meu Pai. Vou orar por cada irmão que está aqui, meu Pai. Onde tiver o crente batizado do Espírito Santo, renova ele essa noite, meu Pai. E é assim que eu te oro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o livro de Atos é um livro que eu tenho pregado bastante. Livro de Atos, e por que não dizer Atos dos Apóstolos? E por que não dizer Atos do Espírito Santo através dos apóstolos? Para começar, o livro de Atos, ele vem com a narrativa após Jesus ter padecido, após Jesus ter sido crucificado. E a Bíblia vai dizer que Jesus, após ter padecido, ele ressuscita e ele se apresenta diante dos apóstolos. E ele fica cerca de 40 dias ensinando concernente ao reino de Deus. E logo após esse mesmo Cristo que havia ressuscitado, ele é assunto aos céus, e os discípulos ficam olhando para o céu, vendo aquela glória de Deus, vendo ele sendo assunto, e os anjos, os varões dizem o seguinte: esse mesmo Jesus que não foi, ele voltará. Então, prosseguindo a história, né, no livro de Atos, os discípulos tinham uma promessa de Deus. A promessa deles era ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles ficaram na cidade de Jerusalém. Notem que era em um período que estava havendo bastante perseguição, um período em que a igreja não tinha paz, porque quem fosse descoberto naquela época era morto, era capaz de ser preso, era capaz de ser açoitado, por causa dos religiosos daquela época. E aí no capítulo 2, todo mundo já ouviu, se cumpre a promessa escrita no livro de Joel. O dia de Pentecostes, a Bíblia vai dizer que estavam todos reunidos, e veio um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e eles viram línguas repartidas como fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E após isso, Pedro se levanta com ousadia, o mesmo Pedro que negou a Cristo, ele se levanta com ousadia e prega. A Bíblia vai dizer que se converteram aproximadamente 3.000 almas. E dali
iniciou a primeira igreja, a igreja de Atos. E nesse contexto que eu estou lendo para os meus irmãos, após esse acontecimento todo, essa narrativa toda, o que está acontecendo aqui? A Bíblia vai dizer, vai mostrar como era o cotidiano, como era o dia a dia daqueles irmãos. O que o livro de Atos ele pode nos ensinar? Como a igreja era naqueles dias, como era a igreja que abalou aquela época. E aí a Bíblia vai dizer que todos, em primeiro lugar, o primeiro sinal de uma igreja saudável era o que? Eles guardavam a palavra. Notem, a Bíblia vai dizer o que? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Para uma igreja resistir o dia mal, para a igreja ela ter força contra os ardis dardos do inimigo das nossas almas, para uma igreja ela ter aquela firmeza, aquela base, é importante ela guardar a palavra. Não é à toa que o Salmo 119, um dos maiores salmos, só vai falar sobre a palavra de Deus. É a palavra de Deus que repreende todo mal. A Bíblia vai dizer que é a palavra de Deus que dá a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus estava passando por um momento de tentação, ele usa a palavra de Deus. Então ali era onde a igreja estava firmada. Não era uma igreja que se levava pelas mudanças dos homens. Não era uma igreja que era levada pela mudança, pelas ideologias novas que apareciam. Podemos dizer que era uma igreja que, apesar de que todas as religiões mudassem, era uma igreja que perseverava na palavra de Deus. Era uma igreja que estava firmada na doutrina. Era uma igreja que não perdia a sua doutrina para qualquer um que chegasse. Apesar de que naqueles tempos, nós sabemos que havia muitos falsos mestres, havia falsos profetas, havia pessoas que chegavam, ouviam a palavra de Deus e ele queria ensinar o contrário. Então o primeiro sinal de uma igreja que é saudável é ela estar vivendo a palavra. Se eu não me engano, há uns 3 anos atrás, o pastor Elias, ele trouxe aquele tema, né, de vivendo a palavra, a qual o foco era nós terminarmos de ler a Bíblia em um ano. Então, a leitura da palavra nós vemos como essencial na vida de uma igreja, na saúde de uma igreja. O que eu queria apontar aqui para os meus irmãos, queria falar sobre essa igreja, o que a gente pode aprender. O que mais a gente pode aprender? Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. No versículo anterior vai dizer, no partir do pão e nas orações. Então era uma igreja que não tinha somente a palavra, não era só palavra, não era só Bíblia, tinha orações. Porque o que vai dar um direcionamento para a igreja, o que vai dar luz para uma igreja, para onde ela deve ir, é a oração. Não é à toa que até hoje nós estamos trazendo de volta, Moisés acabou de dizer, que estamos trazendo de volta o costume do ciclo de oração. O ciclo de oração, muitas pessoas podem pensar que é uma perda de tempo, mas em questão de meia hora que eu fiquei ali, Deus já falou comigo, e eu sei que Deus falou com você, que o que chegou fraco vai sair forte, que o que chegou caído vai cair em pé, vai sair em pé, e o que chegou abatido vai sair cheio de força para guerrear mais uma semana. Eu sei que é uma luta para cada irmão vir para cá essa noite, mas uma coisa nós não podemos deixar de frequentar a igreja, é de ter aquele momento de oração com o Senhor. Quantos não estiverem em um culto, orando, e Deus levantou alguém para falar com você? Quantos não estiveram lá, se dobraram o joelho assim que chegaram, e Deus falou com você? Deus ele vai falar com você nesses momentos de oração. E um sinal de que a igreja é saudável, um sinal que a igreja pode ter para sair vitoriosa, para ser uma igreja que avança, é a oração. A oração é o combustível da igreja. A oração é o azeite que não pode faltar na igreja. Quando os crentes querem ser cheios do Espírito Santo, eles começam a orar.
ouvir a voz de Deus, eles começam a orar. Notem um detalhe. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 14. Eu anotei várias referências em que a igreja de Atos estava orando para o prazer do meus irmãos. Atos capítulo 1, versículo 14. Todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Algumas vezes acontece da igreja se reunir para orar, mas às vezes não é unanimemente. Como assim? Às vezes a igreja se reúne para orar. Alguns irmãos ficam orando e outros ficam preocupados com o que ficou acontecendo na sua casa. Às vezes a igreja se reúne para orar, mas fica um irmão disperso. Mas alguém vai dizer como a igreja de Atos orava. Eles oravam unanimemente, eram todos em uma só voz, para que o Senhor ouça as orações da igreja. É necessário que nós estejamos unidos, que nós sejamos unânimes em oração. Às vezes você está orando por uma coisa, o irmão não está nem prestando atenção e está orando por outra coisa, nada a ver. Mas quando nós se reunimos para orar, um levanta a voz e o outro intercede, reafirmando o que aquele está orando. Eles se reuniam unanimemente em orações e súplicas. Às vezes a igreja até se reúne, mas ela falha nessa questão de unanimidade, de ser unânime, de todos estarem naquele foco, de todos estarem focados naquele motivo de oração. Porque Deus, Ele nos dá motivo de oração e o que nos falta é motivo para orarmos. A Bíblia vai dizer também em Atos 3:1 para levantar. Aliás, em Atos 3:1 vai dizer que os líderes da igreja eles tinham uma agenda de oração. Em Atos 3:1, João está indo orar no templo, que é o momento em que acontece a cura do aleijado. Em Atos 4:31, a igreja ora e o lugar que eles estavam reunidos, a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sofrendo perseguição. Chegaram os sacerdotes, os religiosos acreditam assim: parem de falar desse nome, parem de falar de Jesus. E a igreja a Bíblia vai dizer que a igreja estava reunida em oração e todos foram cheios do Espírito Santo, e aquele lugar em que eles estavam se tremeu. Todos foram cheios do Espírito Santo quando estavam orando. Em Atos 6:4, no momento que os apóstolos foram levantar diáconos, eles também oraram, para que eles pudessem manter-se em oração, para que eles pudessem ter o seu tempo de oração, e para poder administrar a obra de Deus, era necessário levantar homens que ajudassem, que contribuíssem. E como eles levantaram esses homens? Orando. Em Atos capítulo 1 vai dizer como aconteceu a substituição do discípulo traidor de Judas, aquele a qual havia traído Jesus, aquele a qual havia se suicidado, havia se matado. Foi em oração. Eles estavam orando. Em Atos 9 vai dizer a conversão de Saulo. Saulo, ele era um homem que era perseguidor da igreja. Em dado momento vai dizer que ele aspirava às perseguições e à maldade, e ele queria perseguir a igreja. Esse mesmo homem, um dia, cai do cavalo e Deus se revela a ele e ele fica cego. Uma luz muito forte o encandeceu e ele ficou cego, ele perdeu a visão. E aí Deus fala com um discípulo que se chamava por Ananias e fala: vai até a rua, se eu não me engano se chama esquerda, para a direita, e vai orar por Saulo. E ele vai, ora, e Saulo recupera a sua visão. Aleluia. Foi orando que aconteceu a cura. Foi orando que Paulo voltou a enxergar. E talvez você tenha alguém na sua família que está precisando voltar a enxergar, que está com escama nos olhos, que não consegue ver qual é o caminho certo, e você sabe qual é o caminho certo. E Deus está te chamando para orar por essa pessoa, para que essa pessoa venha voltar a ver. Aqui você pode levantar um altar a Deus, como o Luan deu a palavra. Aqui você pode levantar um altar e fazer uma oração, e Deus tocar no coração dessa pessoa. Eu não sei como Deus vai tocar. Se for preciso, Ele derruba no cavalo. Se for preciso, Ele abate. Mas o Senhor, Ele vai trazer essa pessoa de volta.
e logo após seria morta. A igreja viva, ela está sempre em movimento. A igreja não foi feita, não foi criada para ficar parada. A igreja não foi feita para ficar morta. A igreja não foi feita para ficar vazia. Não é à toa que os irmãos se reuniam e todos oravam em uma só voz. Por quê? Porque a oração vai mover a igreja. É a palavra de Deus que vai mover a igreja. É a perseverança. Eles eram perseverantes. Eles passavam por dificuldades. Eles passavam por perseguições que nem mesmo nós conhecemos ou fazemos ideia. Mas eles perseveraram. Você vê que um dos sinais, quando o crente não está bem, ele começa a deixar de ir à igreja. Ele deixa a oração. Ele deixa a palavra de Deus. Um sinal de que você não está bem com Deus, que você não está bem, que você está precisando melhorar, é você deixar a oração, é você deixar a palavra. Nós aprendemos com Jesus que com sua vida de oração, ele vai, o livro de Lucas, o livro do médico Lucas vai narrar melhor a história de oração de Jesus. Quando Jesus era afrontado por alguém, quando Jesus era perseguido, quando Jesus era rejeitado, ele não ia para cima daquelas pessoas, ficar discutindo e debatendo, não. Ele ia para o monte orar. Glória a Deus. Ele ia para o Pai. Sabe como é que Jesus resolvia os problemas dele? Era de joelho. Jesus resolvia os problemas dele orando. Aleluia. Jesus se preparando para ir para o madeiro, para um momento crucial da sua vida. Qual é o convite que ele faz para os discípulos? Fazer um banquete? Fazer confraternização? Ele vai chamar os discípulos para orar. Sabe o que eu aprendo com isso? Muitas coisas você não consegue vencer sozinho. Muitas coisas você vai orar sozinho, mas você não vai conseguir vencer. Às vezes você precisa daquele companheiro ou companheira de oração. É melhor dois do que um. E Jesus provou que nem sempre nós somos de fé, nem sempre nós aguentamos sozinhos. E às vezes a gente precisa de um irmão que estenda a sua mão e diga: você consegue, se levante. Caso um caia, o outro levante. E foi ali, naquele momento, que Jesus passou por agonia. E a Bíblia vai dizer que quando ele se afasta, ele volta, os discípulos estão tudo orando ou dormindo. Não é à toa que eu até entendo eles, porque a única oração que Jesus tinha ensinado era o Pai Nosso, né? Então tem que imaginar eles orando o Pai Nosso toda hora. Mas enfim, voltando. Os discípulos dormiram, mas Jesus estava perseverando na oração. A oração nada é mais e nada menos do que falar com Deus. Você consegue passar algum dia sem falar com seu amigo ou com a sua esposa? Tem gente aqui que não consegue, mas consegue passar dias sem falar com Deus. Consegue passar dias sem dobrar o joelho e falar com o papai. Uma coisa interessante é que eles não perderam o temor. Muitos crentes estão perdendo o temor, estão perdendo o medo de pecar, o medo de pecar. E esse medo é bom. O medo de pecar é um medo bom. É um temor que me ajuda. A Bíblia vai dizer lá no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A pessoa que teme a Deus, ela vai seguir uma vida reta. E essa vida reta vai mostrar a sua sabedoria. Outra coisa que eu aprendo com essa igreja é que era uma igreja desapegada. Era uma igreja que não tinha pena de abençoar o irmão. O que vai dizer aqui no versículo 45: vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. Inclusive, o livro de Atos vai dizer que eles não tinham nada como se fosse seu. Era uma igreja unida. Não tinha isso de isso aqui é meu, isso aqui é do outro. Era como se tudo fosse deles. E eu não quero prolongar muito essa palavra. E a Bíblia vai dizer também o seguinte: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias, olhe bem,
a igreja aqueles que haviam. Todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam salvado. Outro sinal de uma igreja que está saudável é uma igreja missionária. É uma igreja que todos os dias você, ainda que não tenha uma conversão, mas se você vê que tem uma pessoa nova vindo para cá. A nossa missão é trazer pessoas para cá. O melhor lugar para estar é na casa do Senhor. E eles caíram na graça do povo. Não era uma igreja odiada pelas pessoas, era uma igreja amada. Quem sabe alguém estava passando por uma dificuldade, um problema, e pensava assim: eu vou pedir ajuda para o irmão, porque eu sei que o irmão vai me ajudar. Eu sei que o irmão, tendo pouco, ele vai me ajudar. Não querendo prolongar muito, essa igreja era uma igreja missionária. Era uma igreja que pregava o evangelho. E mais lá na frente, no momento em que vai ser levantado Paulo, Saulo, que agora se chama Paulo e Barnabé, a igreja estava orando, jejuando e servindo a Deus, assim vai dizer. E veio o Espírito Santo e disse: apartai-me para a minha obra, Saulo, Paulo e Barnabé. O que eu quero dizer para os meus irmãos: talvez você esteja muito tempo sem orar, e eu sei que é uma luta quando você dobra o seu joelho, mas venha para o círculo de oração. Chame um irmão para orar junto com você. Você não é igreja sozinho. Eu sei que às vezes é difícil confiar em alguém nos dias em que estamos vivendo, Moisés, mas nós temos que confiar não para uma pessoa de má índole, uma pessoa de respeito. Chame um irmão para orar pela sua causa, ore pela causa dele também. E o que eu quero dizer aos meus irmãos essa noite é: vamos voltar à oração. Eu creio que essa palavra, esse tema específico que Deus trouxe para a gente hoje, é algo que Deus já vinha movendo os corações. Deus moveu o coração do pastor Davi, Deus moveu o coração do Moisés, do Davi, da irmã que está liderando o ciclo de oração, para que nós venhamos a voltar a orar. Então, meus irmãos, vamos voltar a orar